Eu quero te apresentar aqui leis, tá? Leis que eu quero que você entenda. Eu vejo assim que são leis que se a gente não seguir e não entender as leis de um planeta que a gente foi inserido, né? Nesse planeta aqui. Só que a gente não sabe as regras do jogo. Imagina assim, vir para cá e não saber as regras do jogo. Mas eu quero te apresentar aqui. Existe princípio, existe regras, esse jogo aqui, que a gente pode imaginar assim, Matrix, planeta, existe regras, só que ninguém nos fala sobre. Mas eu quero te apresentar, que são base em todos os mais de 10 anos trabalhando no meu autoconhecimento, trabalhando e entendendo. Eu queria entender qual eram as regras desse jogo, porque tudo existe regras. A gente sabe que esse planeta existe a lei da gravidade. E que se a gente não respeitar, você se joga de um prédio e você vai cair. E se existisse outros tipos de lei? E é isso que eu quero trazer para você aqui. Então, eu quero que você entenda com maturidade isso que eu vou explicar. Isso são base nos meus estudos. São, que nem eu disse, são mais de 10 anos estudando o autoconhecimento. Michelle, eu quero entender mais. Então, eu quero que você se aprofunde mais nisso. E tudo que eu fui estudando com Joy Dispenza, que eu trago muito aqui, com a professora Lúcia Helena Galvão, ela traz muito isso. Numa parte da filosofia, ela traz esse conhecimento de forma bem profunda. Então você busca ali, e muitos outros ali que eu fui estudando, a Kabbalah, que eu fui entendendo ali, entendendo que eu trabalho muito com mulheres, entendendo essa, como é que eu posso dizer assim, essa mentalidade feminina, como que tudo foi começando. E é através disso que eu quero trazer para vocês aqui. Então, a primeira lei que eu quero que você entenda, tudo começa dentro. O invisível cria o material. O invisível cria o visível na sua vida. Tudo começa dentro de você. Nada na sua vida começa fora de você. Tudo nasce primeiro dentro de você. Tudo se forma a partir do seu perceber, da sua interpretação, do seu significado. E tudo que você sente torna na sua vida visível. Como? Através de uma. Vamos pegar uma frase aqui, para você compreender. E o verbo se torna carne. Quem disse isso, né? Está lá. Jesus fala muito disso. E o verbo se torna carne. Está lá na Bíblia, né? Então vamos entender ali, né? Que o Jesus traz muito os ensinamentos do universo, só que talvez a gente não compreendeu de uma forma mais compreensível, até porque, né, a linguagem dele, daquele tempo, talvez as pessoas não tivessem tanto conhecimento que nem as pessoas têm hoje. Hoje a gente tem internet, a gente tem pessoas que fazem faculdade e tudo mais. Antigamente a gente não tinha tanto desses recursos. Então, vamos lá. O verbo se torna carne. O verbo, a palavra. Aquilo que você ali, né? Tudo é dentro. A palavra é o seu verbo. E aqui, o verbo se torna carne. O verbo se torna o material. A sua realidade, ela é construída com base naquilo que você está pensando, naquilo que você está falando, porque tudo começa dentro. Como que na sua realidade vai ser criada algo que você não se sente merecedora de receber? Como que você vai criar uma Ferrari, digamos ali, se você nunca desejou isso e você tem dentro de você recursos ao contrário de ter aquilo? O que acontece é que você não vai viver isso. E o segundo, tudo é mente, mas não do jeito que te ensinaram. Tudo é mente. O universo é mental. Tudo é mente. A estrutura, só que não é essa estrutura aqui da internet. Vamos pensar positivo, vamos parar com essa baboseira, né? É muito importante sim o pensar o positivo, só que não desse jeito que as pessoas pensam e falam, não dessa baboseira, porque se não tem uma estrutura interna, não adianta só o pensar positivo ali. Tudo é mente, tudo é mental. Esse iPhone aqui, ó, esse iPhone da Apple, esse iPhone, ele foi mental.
para o Steve Jobs construir, foi o Steve Jobs, eu acho, né? Construir ele teve que pensar antes. Então, tudo é pensado, criado pela mente. Se você fechar os seus olhos, você vai visualizar, você vai ali, né? Steve Jobs, ele teve que pensar, mentalizar, e aquilo que ele pensou foi construído, porque imagina ali, naquele tempo não existia um iPhone, ele foi lá e criou. E se tivesse um telefone que pudesse carregar milhares de músicas? Antigamente se tinha aquele, como é que fala aquele, antigamente se tinha aqueles, os discos de ficar ali dentro do CD, aí tinha aqueles outros, né, que tinha ali pra gente escutar a música. Ai, até esqueci o nome. Existia aquilo ali, mas ele pensou assim, mas e se eu criar um telefone que existisse música? Se eu construir esse telefone que as pessoas conseguem falar com outros lá do outro? E se existisse um telefone que pudesse receber mensagem? E se existisse um telefone que... Ele foi criando, não existia, várias criações. Até chamaram ele de maluco, mas ele criou. Então tudo começa na mente. Então, cuidado com aquilo que você pensa, porque pode ser a sua verdade. A gente só pensa desgraça o dia inteiro. Michelle, eu não sei porque que a minha vida é uma desgraça. Será que não sabe agora? Porque tudo vem dessa estrutura, a sua percepção, a sua interpretação, a sua história emocional. É a sua lente. Aí a sua mente ela vai criar aquilo, porque o Steve Jobs ele queria criar algo, né? E ele criou. Assim como a pessoa que criou essa borracha, isso daqui, essa lapiseira, essa bic não existia, mas a pessoa pensou. Deixa eu criar, tudo é mente. Então ela pensou, ela teve uma ideia. E essa ideia, ela acreditou, ela teve coragem de implementar. Einstein, ele não criou a lâmpada. Assim, nossa, estou pensando aqui, vou criar luz, vou criar lâmpada, vou criar todo esse movimento ali para as pessoas terem energia, a luz da casa delas. E foi lá, ele fala assim, ele teve que errar muitas e muitas vezes para uma dar certo, mas ele tinha uma ideia fixa na cabeça. Ele tinha ali na mente. Ele só não sabia o como ele ia fazer, mas ele tinha. E ele persistiu, porque ele tinha coragem também. Aí existe uma outra lei também, a lei da correspondência, que é o seu mundo externo é a correspondência do seu mundo interno. Não existe, não vem, Michele, eu tô casada com um narcisista, Michele, ai, a minha vida só tem azar. Não, é coerência emocional mesmo. Ai, Michele, só tem desgraça aqui no meu externo. Não, só existe correspondência perfeita. Tudo que aquilo que está no meu lado externo é porque corresponde ao interno, senão você não ia enxergar. Tá? Então, ali, número 4. Tudo vibra. Tudo está emitindo o tempo todo uma vibração. E vamos dizer assim, eu não trabalho com a vibração, eu entendo como tudo está vibrando, tudo é uma emoção. Tudo é neutro nesse mundo. Tudo é neutro. Mas tudo depende do significado que você dá. Tudo vibra, tudo está vibrando. O dinheiro que você quer é uma vibração. O relacionamento que você quer é uma vibração. Porque vamos dizer assim, é um sentimento. Aí eu acho que você, né? Mas tudo vibra. O carro, eu não sei qual é a vibração de cada um, mas eu sei aquilo que você, se você parar e observar o que você está emitindo, você está vibrando. Vai se materializar na sua vida. O seu campo se estrutura a partir disso. Você está vibrando. E essa vibração, esse sentimento, o campo, vamos dizer assim, né? A constelação fala muito desse campo. O Joe Dispenza fala no campo quântico. Vamos falar assim, o campo emocional inconsciente. Esse campo ele vai responder conforme a sua vibração. Qual é a sua? É rejeição? É insegurança? É medo? É falta? Aquilo que você emite o tempo todo é o que você vai receber. Porque tudo é neutro, o dinheiro é neutro, mas qual é o sentimento que eu coloco no dinheiro? Ah, o dinheiro tem isso. Qual é o sentimento que eu coloco nesse relacionamento? O que eu mando volta para mim.
Não existe, ai, Deus está mandando errado. Ele está te mandando conforme a sua vibração, as suas emoções. E você está recebendo aquilo. 5. A vida funciona como um espelho. Tudo isso que eu estou falando foi o que eu aprendi, tá? E é assim que eu enxergo, é assim que eu vejo a vida, é assim que eu trabalho comigo também. Então, ali, a vida funciona como um espelho emocional. Nada do que você vive é aleatório. Ah, eu acho que eu estou vivendo aqui, Michelle, uma desgraça, mas é à toa essa desgraça aqui. Eu acho que é o governo que está criando na minha vida. Não, não. Porque se a gente for analisar, você está vivendo uma desgraça, mas tem muitas e muitas pessoas vivendo o paraíso no mesmo planeta. Então, não é sobre você, é sobre o que é o seu espelho. Não é sobre o mundo, quer dizer, é sobre o que você emite para esse mundo, é aquilo que você está recebendo. Tem pessoas que estão emitindo ali, de que elas são merecedoras, do que elas podem, se sentem ali, como se elas sabem construir esse dinheiro, porque elas se sentem ali, elas têm uma ideia, elas vão muito atrás dessa ideia. E o mundo funciona como um espelho. Tá? Porque não tem como você criar nada se não passar por você. Então a vida é um espelho e está me respondendo porque eu estou. Eu vou para um lado, o espelho vai para o outro. Eu vou para esse lado e eu quero mudar o externo. Então você tem que mudar o interno, porque a vida é um espelho emocional. Então não existe nada aleatório. Ah, porque o governo, porque vamos parar de culpar o fora, vamos olhar para dentro, porque assim, eu já quebro, digamos, a sua crença de que é o governo. Então no mesmo do governo tem pessoas que estão fazendo bilhões. Tem pessoas que estão muito felizes, tem pessoas que estão conquistando algo. Mas por que você não? Porque o seu espelho interno está funcionando muito bem. E ninguém pode criar pelo outro. Você cria a partir do seu espelho emocional. O criar fora é sempre problemas pessoais. Ninguém cria nada por você, é você que cria tudo através das suas emoções. Então, tudo tem polaridade aqui nesse planeta, tudo. E você precisa aprender isso. Tudo tem polaridade. Escuta, o que é polaridade? Tem luz, tem sombra. Tem dor, medo, raiva, rejeição, sombra. Tem luz, tem amor, tem paz, tranquilidade. Tem força, tem fragilidade. Tudo tem polaridade. Feminino, masculino, confiança, medo. Tudo tem seu oposto, né? Tudo tem duas polaridades. Tudo nesse universo. Átomo, positivo, negativo. Tudo tem duas polaridades nesse universo. Feminino e masculino. Então, quando você rejeita um, é porque você está no outro. E quando eu não quero olhar para as minhas sombras, eu não tenho como enxergar a luz, porque eu estou mais na sombra. Só que eu não quero olhar para a sombra, Michele. E como que você vai olhar para a luz? Tudo é duas polaridades. E na verdade, esse planeta está dizendo assim: ó, você tem que entender que tudo tem que se integrar, se equilibrar dentro de você. Porque tudo aquilo que você quer, no fundo, já está dentro de você. Você quer amor? Já está dentro. Mas você não está no amor, você está no ódio. Você quer confiança para construir um futuro melhor, um trabalho melhor, mas você está na polaridade do medo. Eu quero amor, mas eu estou na polaridade contrária do amor. Eu estou sempre nessas duas polaridades. Mas eu não estou na polaridade que eu quero, então. Só que existe a outra polaridade também. Mas tudo já está dentro de você, tudo tem que ser integrado nisso. Mas por que eu estou no medo? Tem que entender e aprender a equilibrar isso. Número 7. Existe ritmo em tudo. Vocês acham mesmo que esse universo, que um criador perfeito, ele só criou ali o ritmo do verão, outono, inverno, primavera? Só isso, ele criou o ciclo da natureza. Existe ritmo em tudo. Existe ritmo na humanidade.
Só que a gente não sabe, a gente também tem que entender que tudo oscila. Existe dentro de nós a primavera, o verão, o outono, o inverno. Ah, esse planeta aqui está tudo errado. Então, eles só criaram, Michele, ciclos para a natureza. Os homens não. Tudo tem ritmo, sim como. Por isso que eu falo muito sobre isso. Não, a linha não é linear, ó. Tudo é ritmo. Tudo é alto e baixo, porque tudo eu tô no depois eu tenho que aprender algo. Eu tô alto, eu tô baixo. Eu tô na primavera, depois eu vou pro outono. Ah, eu tô aqui. Tudo tem ritmo, a gente está sempre oscilando, assim como as emoções. A gente está sempre oscilando no nosso dia. Eu tô no medo, só que você só tá na polaridade, no ritmo. E aí você vai para quando? Daí no outro. Só que o universo ele está sempre te convidando a despertar, a sair do problema. Por isso que tem que existir o ritmo. Porque se não existisse o ritmo nesse mundo, que nem ali, existem as 4 estações, seres humanos também. Para quê? Para você sair do piloto automático. Para você querer despertar, para você querer trabalhar suas sombras, para você querer trabalhar suas dores. Então, tudo existe também para você despertar. Existe e tudo oscila, tudo se move. Você não tem como ficar parado. Eu quero que a minha vida seja linear. Não existe. Se você pegar aqui agora, vou dizer para vocês, isso a ciência fala. Os átomos, eles estão sempre vibrando. Nós estamos sempre vibrando. Tudo oscila nesse planeta. E por que você acha que você é o especial? Todos nós viemos para cá para despertar. E o ritmo vem para isso, para te cobrar mudança. Ah, mas eu quero ficar sempre no aquele meu emprego gostosinho lá, eu quero ficar sempre aqui, por pior que seja aquele emprego. Não, mas a vida, tá ruim, então vamos lá. É um movimento. Agora eu tô aqui, eu tenho que me movimentar. Agora tem, porque a vida a gente veio para cá para se movimentar, não é viver no automático, não é viver que nem robô. Número 8, existe causa e efeito, tá? Ali, tudo tem uma origem, existe causa e efeito. Eu trago, quem aqui me conhece, eu falo muito do campo emocional inconsciente, que existe causas e efeitos, só que a gente só vê o efeito. A gente não entendeu a causa, porque a causa às vezes aconteceu lá atrás, mas tudo tem um efeito nessa vida. Eu não sei o porquê que Michele, eu bati, digamos ali, vamos trazer isso, eu bati o carro. Eu acho que foi do nada. Não, tudo tem um efeito. Vamos fazer uma retrospectiva, dizendo assim, vamos ver seus pensamentos, vamos ver os seus sentimentos. Será que é do acaso? Não, Michele, agora eu vou entender, né? Fulano entrou na minha vida. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Só que eu tenho um campo emocional que você não conhece. Aí a gente olha, vamos dizer assim, ó, um bordado. Você olha de baixo e fala assim, nossa, que coisa mais feia esse bordado, porque tá aquelas linhas lá que né, tá tudo revirado lá. É porque você está olhando de baixo. Você olha para esse universo olhando de baixo. Só que tem um criador que ele olha de cima, que ele olha todo o seu campo. Ele sabe o que está registrado no seu campo. Então não vem me dizer que tudo é o acaso que entra na sua vida, que é dedo podre, que é karma, que não sei o que. Não existe isso. Porque você está olhando o efeito. Mas isso é porque você está olhando tudo ali, tudo em aquelas linhas. Mas não tem um criador que ele olha de cima, ele vê ali que tem um formato, tem cores. Porque existe um campo emocional inconsciente que você tem que trabalhar antes para entender que toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E tudo isso está onde, Michele? Dentro de mim, tá? Número 9. Existe uma criação através do equilíbrio. Esse universo pode ver ali. O que Jesus, né? Jesus, não, né? Foi. Deixa eu trazer aqui outro. Não, deixa eu me lembrar. Acho que é Noé. Noé foi lá para pegar os animais, sempre em par, feminino e masculino. Porque esse universo, tudo é feminino e masculino. Para que um animalzinho tenha filhotinhos, é feminino e masculino.
Para que uma árvore, às vezes, dê frutos, tem que ter ali, às vezes, uma árvore perto da outra, feminino e masculino, uma árvore também ali. Então, tudo nesse universo existe masculino e feminino. Tudo, os seres humanos também, ó, existe o feminino e o masculino, mas não como somente como eu sou feminina e ele é masculino, não. Existe energias. Dentro de mim existe não só esse arquétipo mulher aqui, mas dentro de mim existe uma energia feminina. Mas também dentro de mim existe uma energia masculina. Mas ela é a porcentagem, vamos dizer assim, de 100, 80 dentro de mim é feminino, 20 é masculino. E eu preciso desses 20 masculino. Porque senão eu não consigo ter uma estrutura organizada para sustentar movimentos da vida. Quer ver? Dentro de mim existe mais o feminino. Só que tem muitas mulheres que não conseguem ter equilíbrio e estar na polaridade feminina. Mas isso que eu estou te dizendo é energia. Porque a energia do equilíbrio do feminino é sentir, receber, acolher, internalizar. Né? Aqui deixa eu ver, aqui tem mais, ó. Eu trabalho muito também eu fiz, né, formação no feminino das mulheres. Então, a energia feminina, ela é acolhimento, ela é escuta, ela é compreender. Porque isso faz parte da minha estrutura mulher feminino. Mulher é uma estrutura, tá? Que você tá vendo, mas eu tô falando de energia. Energia feminina é outra coisa. Energia masculina é estrutura. Homem e mulher. Atrás do homem, energia masculina. E atrás da mulher, energia feminina. Isso é predominante. Mas o homem não tem energia feminina? Também. Ele tem, mas é 20%, porque ele também precisa sentir, acolher, porque senão, como é que ele vai acolher um filho? Como é que ele vai viver em harmonia dentro daquilo? Então, ele também precisa, mas lembra, o homem ele tem feminino, mas é muito pouco. A predominância dele é o masculino. Agora vamos entender a mulher aqui. A mulher, a predominância dela é escutar, acolher, compreender, ela é essa busca por segurança, intuição, observar, descanso. Isso é energia. Sentir, muitas mulheres estão desconectadas do sentir. Aí, o que eu preciso dos meus 20%? Eu preciso do masculino para agir, para direcionar, para estrutura, para sustentar. Eu estou falando de energia, tá? Porque você precisa dessa estrutura masculina, porque senão a gente não consegue liderar, direcionar, agir. Só que a mulher hoje, que a gente fala ali, tem muitas mulheres guerreiras, as mulheres querem fazer tudo sozinha. É porque elas têm esse masculino, não a mais, é porque está desequilibrado. Só que a predominância de uma mulher não é o masculino, não é agir sempre, sempre. Isso é masculino, isso é a estrutura homem. Estrutura mulher feminino é sentir, receber, descansar, acolher, internalizar. Eu preciso estar muito mais nessa energia. Estão compreendendo? Se você compreender isso e colocar em equilíbrio tudo que eu estou falando aqui, o universo vai corresponder à sua vida. E número 10, você não atrai o que você quer. Ah, Michelle, mas eu quero mais dinheiro. Ah, mas eu quero um relacionamento. Ah, mas eu quero um trabalho. Ah, mas eu quero. Ai, dá até um suspiro. Você não atrai o que você quer. As leis são claras, mas eu vou lá, eu oro, eu peço. Ah, é? Eu oro, Michelle. Mas dentro de você tem abandono, tem medo, tem tristeza. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você sente. Lembra que eu falei que o universo, ele não entende o que você quer, ele entende emoção, sentimento. Esse campo, ele entende emoção, sentimento. Mas você está mandando toda hora. Escassez, abandono, rejeição. Aí você quer atrair isso, mas você está emanando tudo ao contrário. E o que eu tenho que fazer? Emanar amor. Porque lembra a lei que eu te falei aqui? Existem leis. Eu tenho que entender que tudo é polaridade. Aí eu estou na polaridade da escassez, mas tem a polaridade da abundância. Mas por que eu não estou na polaridade? Porque você não atrai o que você quer. Você está na polaridade da escassez. Mas eu quero atrair abundância. Então você tem que ir para a polaridade da abundância.
sentir abundância. Porque o universo ele não te dá o que você quer. Ele te dá aquilo que você envia. Emocionalmente vibra, que não disse que vibra as suas emoções. E o dinheiro não vai ser sustentado se você não compreender. Relacionamento não vai ser sustentado se você não compreender as leis que governam esse universo. Não é magia. Isso é física, isso é ciência. A ciência já está comprovando tudo que eu estou te falando aqui. Tudinho. Cientistas estão comprovando isso através, né, de muitos estudos. Estuda isso, aplica na sua vida tudo que eu coloquei aqui. Porque muitas vezes eu sei que você quer mudar e não consegue. Porque foi isso que eu também senti lá atrás. Ah, mas eu estava fazendo muito esforço. Mas a vida ela não é com o que a gente quer. Se eu não reorganizar primeiro o meu campo emocional. Se eu não entender a minha identidade emocional. Se eu não entender como eu estou dentro dessa realidade. Essa realidade que está respondendo a mim. Ela está respondendo porque eu estou enviando. Eu quero te fazer um convite. Vamos olhar para isso com estrutura, com método, com profundidade. Então, eu convido você a fazer a jornada da liberdade emocional, que é para acessar, para reorganizar, para integrar a emoção. Vamos sair do piloto automático. Vamos construir isso juntas. Porque o universo só está esperando te entregar quando você mudar a sua estrutura. Quando você compreender, digamos ali, esse rolê. O que você está fazendo aqui, querida? Não é isso que te falaram. Não é só trabalhar, esperar a velhice, deu e morreu. As regras do jogo. Você tem que entender as regras desse jogo para viver melhor agora. O paraíso é um estado mental. E só que ele está esperando você construir o paraíso, porque o paraíso ele é interno. A gente não constrói o externo sem antes construir o interno. Porque pega uma pessoa que reclama, pega uma pessoa que vive uma vida desgraçada de sentimento, bota ela no melhor resort, com comida, ela vai reclamar. É o lugar? Não é, é a pessoa. Entenda esse universo, ele está aí pronto para te dar tudo. Tudo que você está disposta a receber, lógico. Mas o que eu preciso para receber isso? Mudar. Entender. Porque o que te falta é... Jesus já falava, Pai, perdoa-os por falta de conhecimento, mas o conhecimento está aqui agora na palma da sua mão. Está no seu celular. Você só tem que buscar primeiro o reino do céu, porque tudo vós será acrescentado. Qual é o reino dos céus? O reino dos céus está dentro de vós. O Pai, o Criador, Jesus já dizia isso. Só que a gente não teve, lógico, essa maturidade para compreender. Tudo que eu estou te falando aqui são bases nos meus estudos. Vai lá, aplica tudo isso na sua vida. O reino de Deus já está dentro de vós. Buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo vós será acrescentado. Qual é o reino de Deus? Qual é as suas emoções? Você está em vibração com esse campo? Essas leis, elas não vão mudar. Elas são, é você que tem que compreender elas. Elas são que nem a lei da gravidade. Se você não entender que existem leis, regras nesse planeta, você vai se sentir perdido aqui. Você vai pensar assim, nossa, eu tô aqui aleatório. Sim, porque você não sabe as regras do jogo. Porque isso é um jogo. Isso é uma Matrix. Eu tenho que saber, pelo menos para viver bem, tranquila, em dignidade aqui. Esse é o meu convite a você. Vai lá no meu Instagram, eu sou Michelle Dias, se tudo isso fez sentido para você.